Louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é bom. Boa noite, irmãos. Você que já chegou aqui, tá? Dando aí o seu boa noite para eu saber quem já está aqui. Amém? Vamos ver quem já está conosco, quem já está participando aqui da nossa live. Mara Santana já está aqui. Irislene Paula. Oh, a minha sobrinha Tayane Ribeiro. Que bom que você está aqui também, amada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Hoje é um dia muito especial, né? Feriado de 7 de setembro. É o dia de lembrarmos a independência do nosso país. Então vamos fazer isso da melhor forma, né? Que é lembrando a liberdade com que Cristo nos libertou. O Senhor, Ele nos libertou, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós precisamos, né, sermos gratos ao Senhor por isso. Então aproveite, já vá compartilhando aí essa live com outras pessoas, tu vá convidando pessoas para estar conosco aqui nessa live. E quanto mais você compartilha, mais pessoas são alcançadas, né, para assim receber ao Senhor Jesus. Então, vamos compartilhar esse vídeo, compartilha aí com seus amigos. Fique à vontade para compartilhar, viu? E eu estou fazendo isso aqui agora, viu? Já estou compartilhando aqui também, viu? Porque como nós temos muitos amigos no Facebook, né? Então é importante nós compartilharmos, chamarmos as pessoas para ouvir a palavra de Deus. E aí, como é que foi o dia de vocês hoje? Esse feriadão? Algumas pessoas aproveitaram para viajar, outras aproveitaram para estar espairecendo a mente, né? Dar uma caminhada na orla. Eu mesmo fiz isso, viu?
família hoje resolveu dar uma passeada ali na orla do Rio Vermelho, agora no finalzinho da tarde. E aproveitei e fui junto também, né? Até mesmo pra gente estar assim, ó, descansando dos dias de trabalho, das nossas muitas labutas. Às vezes a gente fica tão preso no trabalho o tempo todo e esquece de fazer isso. Então, aproveitei a tardezinha de hoje, finalzinho da tarde de hoje também, para poder dar uma relaxada na mente. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês, nós estamos hoje no segundo dia da campanha de Daniel. Serão 21 dias. Que existem castas de demônios que só saem à base de jejum e oração, né? Então a comunidade cristã Rehoboth estabeleceu para esse período agora, começou ontem à meia-noite, vamos até o dia 26. Agora serão 21 dias de jejum e oração. Então, se você tem um pedido de oração muito especial, se você tem assim aquela situação que você entende que só vai conseguir vencer através do jejum, através da oração, entre conosco aí nessa campanha. Nós vamos estar compartilhando através aí dos comentários o telefone da Rehoboth Web Rádio, da nossa rádio, onde o bispo, ele todos os dias pela manhã, ele vai estar orando pelo seu pedido. Então, se você mandar para ele, você mandar ali para esse telefone que nós vamos compartilhar com você aí daqui a pouco, nos comentários nós vamos compartilhar com você. Se você mandar o seu pedido, ele vai estar orando de uma forma muito especial, tá bom? Então aproveite para fazer isso. Mas nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Queria convidar você para estar orando juntamente comigo neste momento. Certo? O momento de oração é um momento muito especial. Porque é aquele momento que você para falar com Deus. Falar com Deus. Imagine a importância disso. Conversar com o Senhor. É muito importante isso. Tá bom? Então, queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Orar é falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Ah, Pai Santo, nós estamos diante da Tua presença neste momento e queremos, Pai, Te agradecer. Nós queremos começar agradecendo ao Senhor, Pai, por este dia que nós tivemos. Estamos vivendo um feriado aqui em nosso país, feriado muito especial, que lembra, meu Senhor amado, a independência do Brasil. Lembra a independência do nosso país. E isso me faz recordar, meu Senhor, quando diz ali na Tua palavra, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente fala de independência, Senhor amado, nós estamos falando de liberdade. E nós sabemos que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada através da Tua palavra. E nesta noite, Pai Santo, nós estamos aqui diante do Senhor. E queremos Te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai, pela misericórdia que há no Teu Filho Jesus, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa iniquidade, aquilo, Pai Santo, que nós fizemos, aquilo que nós falamos, Pai Santo, aquela atitude que nós tivemos no dia de hoje, que porventura tenha entristecido ao Senhor, nos perdoe. Como Davi, Pai Santo, certa vez disse, dos pecados que me são ocultos, expurgina-me Tu. E nós pedimos nesta noite, Pai, perdoa. Mas também, Pai Santo, aceita a gratidão do nosso coração. Porque este foi um dia, Pai Santo, em que nós fomos guardados de muitas formas.
Nós fomos protegidos de muitas maneiras, Pai Santo. Quantas ações, quantas situações nós passamos durante este dia, Pai. Que poderia ter trazido para nós alguma consequência, algum acidente. E o Senhor nos protegeu. Como está escrito na tua palavra ali no Salmo 91. Que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito. Para que nos guarde. Para que nos proteja, meu Senhor. Estamos hoje, Pai Santo, no segundo dia da nossa campanha de Daniel. Pai Santo, esses 20 de jejum e que está diante de ti, queremos pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, Pai Santo, para irmos firmes até o último dia desta campanha, meu Senhor. Aqueles que estão levando direto, aqueles que estão fazendo de 15 horas, aqueles que estão fazendo de 24 horas, nós necessitamos da tua graça, Senhor amado. Porque uma coisa é jejuar, como o bispo sempre diz, outra coisa é fazer greve de fome. Nós não estamos aqui para fazermos greve de fome. Nós estamos aqui em jejum diante do Senhor. Porque o Senhor disse que se nós jejuarmos, se nós orarmos, o Senhor vai nesta noite. Dê graça, meu Senhor amado, a cada um dos teus eleitos. Dê graça a cada um dos teus filhos. Que o Senhor vai usar, Pai, para falar o coração dos teus filhos. Para falar, Pai Santo, a cada que nesta noite está precisando ouvir a tua palavra. Nos abençoe, ó Deus. A Céia Guedes, quem mais está aqui? Lourdes Bispo, Ivone Ramos. Está falando sobre o que é ser discípulo. De acordo, discípulo é aquele que segue. É um aluno. Discípulo também pode ser aquele que imita o exemplo de outros. Tudo isso é definição de discípulo. Tudo isso é definição de discípulo. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62, o Senhor Jesus, ele mostra 3 tipos de discípulo. 3 tipos de discípulo. E eu queria que você pensasse um pouquinho. Que tipo de discípulo você é? Você se encaixa
em algum desses tipos que o Senhor Jesus vai mostrar aqui, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Mas vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 57. Diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro, o Senhor Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai que morreu. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Olha que nós começamos definindo o que é discípulo. Discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que segue. E o Senhor Jesus, ele começa falando exatamente sobre isso. Um homem, ele se propôs a ser discípulo do Senhor. Ele queria ser um aprendiz do Senhor Jesus. Ele queria aprender com o Mestre. E ele disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E esse é exatamente o primeiro tipo de discípulo sobre o qual eu gostaria de falar. E que discípulo é esse? O Senhor Jesus, olha só a resposta que o Senhor Jesus dá para ele. As raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. O primeiro tipo de discípulo, querido, é aquele discípulo que não faz ideia, não faz a menor ideia do que é ser um discípulo do Senhor. Como assim? Para ele, ser discípulo do Senhor Jesus é ter comodidade. Comodidade. Luxos extremos. Para ele, ser discípulo do Senhor Jesus é ter muitas para aquele homem daquela forma. Quando diz: olha só, presta atenção, você quer me seguir? Tudo bem. Os pássaros, eles têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem mesmo onde reclinar, onde descansar a sua cabeça. Aquele discípulo, esse é o primeiro tipo de discípulo, ele achava que seguia o Senhor Jesus no palácio. Por quê? Afinal de contas, ele estava diante de um rei. Porque Jesus é rei. Foi exatamente esta. Este é o rei dos judeus. É aquele discípulo, ele não faz ideia do que é servir ao Senhor. Ele acha que servir ao
Senhor é não ter mais problemas na vida, é não passar por dificuldades, é não passar por lutas, é não sofrer perseguições. Aliás, o que tem de crente com medo de passar perseguição, o que tem de crente com medo de ser perseguido, não está no gibi. Porém, o próprio Senhor Jesus, ele foi bem claro, ele disse: no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus, ele disse: de todos sereis odiados por causa do meu nome. No entanto, as pessoas, eles têm medo. Eles pensam que servir ao Senhor Jesus é não mais passar por dificuldade. Esse é o primeiro tipo de discípulo. Esse é o primeiro tipo de discípulo. E você precisa ver a sua vida, se porventura você se encaixa nesse tipo de discípulo. Se você se identifica com esse tipo de discípulo. Aquele que não faz ideia de servir do que é servir ao Senhor e acha que terá uma vida de conforto. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que está escrito no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E o versículo 21 e 22. Olha só o que o Senhor Jesus diz. Marcos 10, 21 e 22. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse o Senhor. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essa é a história daquele jovem rico. Aquele jovem rico, ele tinha essa ideia na cabeça dele, de que servir ao Senhor, de que ser um discípulo do Senhor Jesus, era ter muitas riquezas. Mas riquezas neste mundo. Tanto que ele chega para o Senhor e diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou para ele: você conhece os mandamentos? Ele: pai, Senhor, não matarás. Que eu era criancinha. Jesus o amou e disse: só te falta uma coisa. Vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você vai ter um tesouro, você vai ter uma riqueza no céu, e venha e siga-me. Aquele homem seguiu ao Senhor? Não, porque ele descobriu que não era sinônimo de status. Ele descobriu que servir ao Senhor, que seguir ao Senhor, não era sinônimo de prazeres. E ele tinha muitas riquezas. Por isso aquele homem foi embora triste, de cabeça baixa. Por quê? Porque ele não queria abrir mão das riquezas. Um outro texto muito interessante está no livro de Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 16, que conta a história de um homem que todos nós conhecemos e admiramos, o apóstolo Paulo. Olha só o que diz o versículo 16. Versículo 15 e 16. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Prazeres, vai ser uma vida de riquezas, vai ser uma vida de comodidade o tempo todo. Esqueça isso. O Senhor Jesus disse a respeito do apóstolo Paulo: eu lhe mostrarei o quanto ele deve
sofrer por causa do meu nome. Servir ao Senhor, ser discípulo do Senhor não é uma coisa fácil, como algumas pessoas pregam, como algumas pessoas falam. Esse evangelho fofinho do pare de sofrer, esse evangelho fofinho do que você nunca mais vai ter uma dificuldade. Eu gosto muito de uma expressão que o bispo de Paulo ele sempre usa lá na igreja. E ele diz assim, olha, quando o dia mau chegar, e ele vai chegar. Eu não estou dizendo que você vai viver o tempo todo debaixo da luta, debaixo da guerra, debaixo da perseguição. Não, querido, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você vai viver isso. Você vai passar por isso se você quiser ser um discípulo do Senhor verdadeiramente. Então procure ver se você se identifica com esse tipo de discípulo. Aquele que pensa que servir ao Senhor é viver uma vida de delícias. Ou não conseguirá servir ao Senhor. Onde é que está escrito isso? É exatamente o versículo 59. O versículo 59 diz exatamente isso. Olha só. Louvado seja o santo nome de Jesus. Ah, Jesus, aqui. 9:59. A outro disse, segue-me. A outro disse, segue-me. Ele, porém, lhe respondeu, te seguirei, Senhor. Deixa, porém, primeiro que eu vá e sepulte o meu pai. Sepulte o meu pai. O pai daquele homem tinha morrido e ele queria primeiro enterrar o pai dele que havia morrido. Ele queria primeiro enterrar o pai dele que havia morrido. Ora, esse é aquele discípulo que pensa da seguinte maneira, olha, eu vou seguir ao Senhor. E se você evangeliza, com certeza você já ouviu muitas pessoas dizerem isso. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Eu até vou ser crente. Mas primeiro, eu preciso deixar de fazer isso. Primeiro, eu preciso deixar de fazer aquilo. Primeiro, eu preciso abandonar isso, porque eu não quero ser crente. Para seguir ao Senhor. Você precisa seguir ao Senhor para conseguir assim. O Senhor Jesus ele te fez um convite. Ele disse: vem, segue-me. Quando o Senhor Jesus ia fazendo coletando os impostos, o Senhor Jesus passou por ele e disse: Mateus,
preocupe não, que os mortos vão sepultar os seus próprios mortos. Foi isso que Jesus disse àquele homem. Você só vai se santificar se você se colocar diante do Senhor. Porque a santificação vem dele. Ele vai te capacitar para se santificar. Eu sempre digo isso, olha. Se eu pudesse salvar a mim mesmo, se eu pudesse abandonar os meus pecados por mim mesmo, se eu pudesse abandonar os meus vícios por mim mesmo, o Senhor Jesus não precisava ter morrido. O Senhor Jesus não precisava ter vindo a este mundo. Pai, se tiver outra forma de salvar a humanidade, passa de mim este cálice, que eu tenha que beber. O Senhor Jesus perguntou a Deus se havia uma outra forma, porque ele sabia tudo que ele iria passar. Ele sabia que os meus pecados dores, todas estariam sobre ele ali naquela cruz. Ele sabia toda a dor que ele ia sofrer. Ele sabia. No entanto, ele se colocou diante de Deus. E ele disse, faça-se a tua vontade. Aí depois do Senhor Jesus ter passado por tudo isso, não, eu vou seguir ao Senhor, mas primeiro eu tenho que abandonar isso, primeiro eu tenho que abandonar aquilo, primeiro... Querido, você não precisa abandonar nada. Em um novo ser, de transformar você em uma nova criatura. Conforme está escrito lá no livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você está me entendendo? Esse é o segundo tipo de discípulo. É aquele que pensa que Deus não tem poder suficiente para o libertar. Por isso ele precisa se libertar primeiro. Não, querido. Você não vai conseguir se libertar sozinho. Você não vai conseguir se libertar sozinho. Foi por isso que o Senhor Jesus veio. Está escrito que para isso o Filho de Deus se manifestou. Foi para isso que ele veio. Foi para salvar a mim e a você. Pecaminosas. Esse é o segundo tipo de discípulo. Aquele que pensa que tem que se autossantificar. Mas a Bíblia manda que nós sejamos santos. E sim, nós temos que ser santos. Santificai-vos na verdade, disse o Senhor Jesus na oração dele ali em João 17. A tua palavra é a verdade. É através da palavra de Deus que nós alcançamos a santificação. É através da palavra de Deus que nós alcançamos a libertação. Então, meu querido, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Olha só o que diz no livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 10 também. Hebreus 10, 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo,
oferecido uma vez por todas. Olha só, presta atenção, querido. Pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados. Por meio de quê? Do sacrifício do corpo de Jesus. Então não sou eu. Não é você que vai se santificar sozinho. Você não vai se libertar sozinho. Venha para o Senhor. Ele está te convidando, Ele está te chamando. Segue-me. Siga-me. E deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então nós já vimos que o primeiro tipo de discípulo é aquele... Primeiro tipo de discípulo é aquele que não faz ideia do que é servir ao Senhor. O segundo tipo de discípulo é aquele que acha que primeiro tem que se santificar, primeiro tem que se purificar, primeiro tem que se salvar, para depois então seguir ao Senhor. E aí vem o terceiro tipo de discípulo. Versículo 61. Versículo 61 diz: a outro disse o Senhor Jesus. A outro disse: Senhor, te seguirei, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Esse é o terceiro tipo de discípulo. É aquele que até quer seguir ao Senhor, porém não consegue abandonar as velhas práticas do passado e vive olhando para trás. Mas Jerônimo, então você está cometendo aí uma incongruência. Porque primeiro você disse que eu não posso me libertar a mim mesmo. E agora você disse que eu não consigo deixar as minhas velhas práticas. Sim! Sabe por quê, queridos? Porque aqui é aquele que já está seguindo. É aquele que já está caminhando com o Senhor. Porém, vira e mexe, ele volta. Vira e mexe, ele olha para trás. Vira e mexe, ele sente saudade das cebolas do Egito. Vira e mexe, ele sente saudade das velhas práticas pecaminosas que ele cometia lá no passado. Ele está ainda como aquele segundo discípulo, preso, querendo sepultar os seus próprios mortos. Não, ele quer voltar para abraçar o seu morto. E aí nos diz, no livro de Pedro, 2 Pedro 2, 21 e 22, fala exatamente sobre isso. E o versículo 22 diz que é como um cachorro que volta e come do seu próprio vômito, ou como uma porca que depois de ter sido lavada, volta a se espojar no lamaçal. Assim é aquele, querido, que depois de ter decidido seguir ao Senhor, depois de ter decidido andar com o Senhor, fica olhando para trás. Não consegue abandonar as práticas pecaminosas do passado. Não consegue deixar o pecado que quando volta. Não, eu vou me despedir. Eu vou me despedir das minhas velhas práticas. Eu vou para o meu último carnaval. Eu vou curtir o meu último São João. Eu vou tomar a minha última cerveja. Eu vou fumar o meu último cigarro. Vive olhando para trás. E aí o Senhor, a palavra de Deus, compara esse homem com uma porca que depois de ter sido lavada, depois de ter sido escovada, depois de ter sido perfumada, quando vê a lama, vai e se espoja de novo no lamaçal. Esse é o terceiro tipo de discípulo, querido. Esse é o terceiro tipo de discípulo. É aquele que não consegue olhar para frente. A palavra de Deus nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa os nossos olhos precisam estar firmes, precisam estar fixos no Senhor. Por quê? Porque nós estaremos caminhando
para as práticas novas. Estaremos caminhando para aquilo que diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Tendo a nossa mente transformada. Transformada. Que tipo de discípulo você é? Você é aquele que até quer seguir ao Senhor, mas as velhas práticas ainda te prendem? Você é aquele que até quer seguir ao Senhor, mas quer primeiro se despedir das suas práticas pecaminosas? Você até quer seguir ao Senhor, mas não faz ideia daquilo que de fato é servir a Deus? Que tipo de discípulo você é? Que tipo de discípulo nós devemos ser, queridos? No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus mostra o tipo de discípulo que nós devemos ser. Marcos 10, 28. Diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. Esse é o tipo de devemos ser. Deixamos tudo para te seguir. Aquele que está disposto a largar tudo e seguir ao Senhor. Esse é o tipo de discípulo que eu e você precisamos e devemos ser. Outro tipo de discípulo que nós precisamos ser é aquele que entende que não é maior e nem melhor do que o mestre. Jesus disse: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, e ao empregado ser igual ao seu patrão. Ora, se chamaram a Beelzebu, ao dono da casa, ao Senhor, imagine aos seus serviçais. Se eles perseguiram a Cristo, se eles crucificaram ao Senhor Jesus, por que conosco vai ser diferente? Precisamos entender que nós não somos melhores do que o Senhor, que nós não somos maior do que o Senhor. Esse é o tipo de discípulo que devemos ser. E por último, queridos, para nós concluirmos, nós precisamos ser aquele discípulo que dá muito fruto, como está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 8. O Senhor nos chamou para nós sermos frutíferos, para nós darmos muitos frutos para o reino, muitos frutos para Ele. E ainda, ser aquele discípulo que se alegra, não porque tem autoridade sobre os demônios, não porque tem poder sobre as enfermidades, não porque faz maravilhas, não porque tem revelação, e sim porque o seu nome está escrito no livro da vida. Que tipo de discípulo você é? Que tipo de discípulo você quer ser? O Senhor ele te chama para ser discípulo que dá muito fruto. Olhe que ele conclui o versículo 61, ele conclui dizendo que ninguém, versículo 62, desculpa, que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você vive olhando para trás, se você vive voltando ao lamaçal, se você vive voltando às velhas práticas do pecado, isso inabilita você para o reino de Deus. Isso inabilita você para ser discípulo do Senhor. Mas o Senhor ele quer que você seja discípulo. Ele quer que você seja seguidor. Ele quer que você faça como ele fez, que você siga o exemplo dele. Discípulo é aquele que segue a outrem. Venha ser discípulo do Senhor. Se levante da sua inércia e comece a praticar aquilo que o Senhor te chamou.
Não fique preso nas suas práticas pecaminosas. Mas se você ainda não conseguiu se libertar, saiba que o Senhor está pronto para trazer a libertação da sua vida. E nesses 21 dias de jejum, nesses 21 dias da campanha de Daniel, você pode aproveitar e estar colocando diante do Senhor essa sua dificuldade. Senhor, eu quero te seguir, eu vou te seguir. Olha, Senhor, eu ainda faço isso, mas eu continuo te seguindo, porque eu sei que à medida que eu for caminhando, essas coisas vão ficar para trás na minha vida. Levante-se, desperte, porque o Senhor, Ele é contigo. Amém, meu querido? Você pode dizer amém a isso? Você pode dizer amém a isso? Temos mais algumas pessoas aqui que chegaram. Depois está aqui conosco também. Eu quero dar aqui uma boa noite para você. Vamos ver aqui. Ceia Guedes, já falei. Eunice Moura, Lourdes Bispo, Ivone Ramos, Vanice, Maria Paula, Ailton Rodrigues, Vilmaí Mendes, Raquel Cardoso, Josineide, Nilda, que mais? Fernando Carvalho, Natalice, ô Nata, Deus te abençoe. Edmundo, meu irmão Edmundo, Deus te abençoe. Lourdes Bispo, Edileuza, muito prazer, Edileuza, ter você aqui conosco, viu? Valdirene Souza, Nete Santos, Ivonete, lá no Rio de Janeiro. Deus te abençoe, Netinha, é minha sobrinha. Vilma aí, eu já falei. Adalice, minha irmã Adalice, Deus te abençoe, Lice. Quem mais? Joana Domingos, minha cunhada, Deus te abençoe, Joana. Lourdes Bispo. Deixa eu ver mais. Quem foi, Helena? Você falou aí que estava? Natalice e Tayane Ribeiro. Pronto. Tayane eu já falei também. Tayane, Natalice, Deus abençoe vocês. E eu queria convidar você nesse momento para orar. Eu quero orar por você nesse momento. Amém? Eu queria pedir a você que nesse momento você elevasse o seu pensamento ao Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a sua palavra, Pai. E entendi que eu posso e devo seguir ao Senhor. Eu posso ser teu discípulo, meu Pai. Apesar das minhas imperfeições, apesar dos meus erros, eu posso ser teu discípulo. Mas eu não quero de maneira nenhuma, Senhor, ser como aquele discípulo que não tem consciência do que é servir ao Senhor. Eu não quero ser de maneira nenhuma como aquele discípulo que vive voltando, ou que acha que primeiro tem que se purificar, que primeiro tem que se santificar, que primeiro tem que se salvar, para depois então seguir ao Senhor. Eu não quero ser também como aquele discípulo, meu Senhor, que vive voltando nas práticas do pecado, como uma porca que volta para o lamaçal. Não, Senhor. Eu quero ser como aquele discípulo que dá frutos para o Senhor. Eu quero ser como aquele discípulo que largou tudo para te seguir. Eu quero ser como aquele discípulo que está muito alegre porque tem o nome escrito no livro da vida. Ajuda-me a ser um discípulo, meu Senhor. A ser um discípulo verdadeiro. Um discípulo que conhece ao seu mestre. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos, meu Deus amado, hoje no segundo por cada uma das tuas filhas que estão conosco nesta noite. Deus amado, eles estão colocando diante do Senhor agora os seus pedidos de oração. Eles estão colocando diante do Senhor agora as suas dificuldades, meu Deus. E eu sei que o Senhor está ouvindo. Eu sei que o Senhor já conhece, Pai Santo, a dificuldade de cada um deles. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado, toca agora na vida de cada um dos teus filhos. Ah, meu Deus amado, esse pai, essa mãe que está agora chorando por causa do seu filho, meu Deus.
Pai Santo, pelas práticas erradas deste mundo. Visita agora, meu Senhor amado. Traz consolo, traz conforto. Pai Santo, também esse homem, essa mulher que está, quem sabe, neste momento em um leito de hospital, ou que tem um familiar, que tem um parente, meu Deus, que está neste momento preso, Pai Santo, ali naquele hospital. Pai Santo, em um leito, em uma UTI, em uma semi-UTI, ou até mesmo em uma enfermaria, em uma emergência. Vai agora, meu Deus amado, e pela tua bondade, meu Deus. Oro ainda, meu Senhor amado, por esse homem, por esta mulher que, quem sabe, meu Deus amado, está preso pela depressão. Este mal que tem assolado a tanta gente, meu Pai. Por favor, meu Senhor amado, toca nesse coração nesse momento. Fala com ele. Traz conforto. Traz consolo, meu Senhor amado. Traz libertação. Nós te pedimos isso, papai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe a cada um dos teus filhos. Abençoe a cada um dos teus filhos, meu Pai. E nos prepara, Pai Santo, para... Pai Santo, uma noite de descanso. Uma noite de repouso. Que seja uma noite tranquila, meu Pai. E que verdadeiramente, ao despertar para um novo dia, possamos despertar com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor. Nós te pedimos isso, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Você pode dizer amém a esta oração? Graças a Deus. Bom, repetindo, eu vou colocar aqui o telefone da rádio. Vou pedir que alguém... Eliana, coloca aí, Eliana, por favor, o telefone da rádio, para que as pessoas possam ligar. Amanhã você vai mandar, ligar não, você vai passar uma mensagem para o Bispo de Paula, certo? E você vai dizer qual é o seu pedido de oração. Qual é a sua dificuldade? O que é que você tem enfrentado? E que você necessita, nesse momento, para que o Senhor entre com providência. Você vai mandar o seu pedido e o Bispo de Paula ele vai fazer essa oração ao vivo, lá na rádio. Certo? Ele vai fazer essa oração lá na rádio. O programa começa às 8 horas da manhã e vai até às 11. E durante a programação ele vai estar orando. Amém? Cadê? Alguém já colocou aí? Eunice, Eliana, alguém coloca aí para mim esse telefone, por gentileza. Tá bom, amados? Nós temos também, eu sempre gosto de falar, viu, gente, da programação da Realbot Web Rádio. Porque é uma programação assim muito boa, é uma programação que mexe muito com o meu coração. Mexe mesmo. A programação de manhã com o Bispo de Paula é diferenciada. Logo em seguida, das 13 às 15 horas, nós temos o programa da tarde com Andrine Santana e Tássio San. Que programa maravilhoso! Músicas assim de altíssima qualidade. Você fica sabendo curiosidade de cantores lá da velha guarda, viu? É muito bom mesmo. Ó, a Eunice colocou aí ó, o telefone 9386-2257. Pode salvar aí no seu WhatsApp 9386-2257. Quarta e sexta-feira, das 16 às 17 horas, tem o programa Cá Entre Nós. O diálogo perfeito entre as mulheres. Presbítera Eunice e presbítera Eliana, elas apresentam esse programa que também é muito gostoso. A gente faz assim um bem terrível. É um programa que passa tão rápido que às vezes fica assim, já acabou. Por quê? Pela diversidade e pelos temas interessantes que elas trazem. Então você é nosso convidado. Mas durante toda essa semana, nós vamos ter as nossas reuniões. Terça e quinta-feira à tarde, o bispo está ministrando durante a campanha. Segunda a domingo, nós também temos aí as nossa programação pela live. Domingo